gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para vocês ignorarem o barulho de externo. Eu sei que é cansativo, eu sei que é chato, gente, toda vez eu falar a mesma coisa, mas eu peço para vocês ignorarem, tá bom? Vou pedir para você clicar no gostei, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, que é @brunaqueiroz545. O vídeo de hoje vai ser, gente, como as línguas estranhas vêm. Eu sei que tem muita gente, e não é pouca, é literalmente muita gente, porque vira e mexe eu recebo muitos comentários a respeito desse assunto. Bruna, como que a línguas estranhas ela vem? Ah, Bruna, porque um fala de uma forma, outro fala de uma forma, como que a línguas estranha ela surge? Como que nós falamos línguas estranhas? Bom, gente, com esse vídeo eu vou falar a respeito da minha experiência, como aconteceu comigo. E da mesma forma que aconteceu comigo, a maioria, gente, das pessoas que eu conheço, ou vamos dizer que todas as pessoas que eu conheço que foram batizadas com o Espírito Santo, que receberam de Deus essa promessa, aconteceu da mesma forma que comigo, tá? Da mesma forma que ocorreu comigo, aconteceu também com essas outras pessoas, tá bom? Então eu vou relatar aqui a minha experiência, como aconteceu comigo, como que ocorreu na minha vida, tá bom? Então, gente, para quem não sabe, eu busquei pelo batismo com o Espírito Santo durante 5 anos da minha caminhada cristã. E eu passei por diversos momentos durante esse período de 5 anos de busca, tá? Uma busca constante, busca contínua. Não foi uma busca que eu buscava hoje e amanhã eu não buscava. Não, eu mantive uma continuidade durante esses 5 anos que eu busquei pelo batismo com o Espírito Santo. Tive altos e baixos, sim. Tive momentos, sim, de desânimo. Teve, sim, momentos que eu falei que eu não queria mais, que eu não queria mais receber, porque já estava tantos anos eu clamando, buscando, e eu não conseguia alcançar isso da parte do Senhor. Teve momentos que eu me senti muito frustrada, porque eu via outras pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, essa promessa da parte do Senhor, de forma muito rápida, de forma muito instantânea, e eu ali naquela busca contínua, e eu ali naquela busca sem cessar, não conseguia alcançar da parte do Senhor. Mas durante esse meu processo de 5 anos de busca ali, de entrega, de propósito, de jejum, de subida ao monte, eu perseverei, tá? Eu tive ali uma continuidade, mesmo passando por todas essas fases, por todas essas dificuldades, eu mantive uma continuidade. E eu fui receber da parte do Senhor, literalmente, quando eu descansei o meu coração. Quando eu parei de me impressionar, sabe? De colocar um peso em cima de mim. Quando eu relaxei, quando eu descansei, quando eu coloquei dentro do meu coração de que o Deus que prometeu era fiel para cumprir, porque a palavra diz que ele vela para cumprir com a sua palavra, e eu trouxe isso à minha lembrança, e eu trouxe isso à minha existência, eu trouxe isso à minha memória, de que não foi qualquer pessoa que me prometeu, não foi qualquer pessoa que disse que iria fazer, que iria realizar, foi o Deus Todo-Poderoso. Então eu deveria confiar naquilo que ele havia prometido e dito a mim. Então foi quando eu descansei o meu coração no Senhor e eu coloquei dentro de mim de que no momento certo Deus iria fazer, Deus ele iria realizar. E dessa forma aconteceu. Fomos ao monte, a igreja onde eu congregava anteriormente, lá no início da minha caminhada cristã, fomos ao monte, né? O pastor ele tinha esse propósito de pelo menos uma vez no mês subir ao monte. E nós subimos ao monte, num desses dias, com um propósito, com o intuito de busca, de revestimento, de batismo com o Espírito Santo, literalmente. O pastor levou toda a igreja, todos os irmãos, aqueles que sentiam, a necessidade de busca, aqueles que gostariam de ser batizados com o Espírito Santo, para estar subindo ao monte. Eu confesso para vocês que nesse dia eu não fui com nenhum
intuito, com nenhuma intenção dentro do meu coração de receber o batismo com o Espírito Santo, de buscar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu fui sim com anseio e desejo dentro do meu coração de buscar a face do Senhor, de glorificar a Deus, de exaltar o seu santo nome. Mas dizer que, por exemplo, não, eu saí focada, eu saí com o objetivo, né, de ser batizado com o Espírito Santo. Não, eu não tive essa meta, eu não tive esse objetivo quando eu saí da minha casa para ir ao monte. O intuito que estava dentro do meu coração, que estava sendo germinado dentro do meu coração, era de simplesmente buscar a face do Senhor, era de consagrar ali a minha vida, era de tirar ali um período, um momento de oração, de busca ao Senhor. Então nós fomos ao monte com toda a igreja, com todos os irmãos. Chegando lá no monte, né, o pastor ele fez uma oração, pedindo perdão pelos nossos atos, falhas, algo se tínhamos feito contra o Senhor. Aí subimos ao monte e ali, né, fizemos meio que um culto, né, com louvores, com ministração, e teve ali um momento da oração. E nesse momento da oração, o pastor pediu para todo mundo, né, ficar de joelho assim, né, aonde estava, ajoelhado. E ele estava impondo a mão sobre cada pessoa, sobre os que já eram batizados com o Espírito Santo e sobre os que não eram batizados com o Espírito Santo. E ali daquela forma ocorreu, ele foi, né, indo sobre cada irmão, impondo as mãos, orando, intercedendo pela vida da pessoa, pelas áreas da vida daquela pessoa. Se a pessoa não fosse batizada, ele estava ali impondo as mãos, orando, clamando pelo batismo com o Espírito Santo e etc. E o pastor fez isso, né, com todos os irmãos. E quando, né, ocorreu esse momento ali da oração, da imposição de mão, eu vi um manifestar muito grande do Senhor sobre a vida dos irmãos. Eu vi a glória de Deus, eu vi o manifestar do Senhor. Muitos ali, sabe, recebendo de Deus mesmo o poder, o dunamos, o poder em ação, o poder em movimento. O poder em movimento. Eu vi ali a glória realmente do Senhor sendo manifestado naquele lugar. Foi algo tremendo. E ali no momento que chegou a minha vez de estar orando, o pastor começou a interceder, começou a orar, e naquele momento que ele começou a interceder, a orar, eu comecei a chorar muito, sabe, diante da presença de Deus. Eu comecei a clamar muito ali a Deus, por várias situações da minha vida, e ele começou a falar para que eu desse glória a Deus. Ele começou a falar: Bruna, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. E ali eu tava com meu coração tão aberto a Deus, sabe, com meu coração tão contrito, tão quebrantado, e eu não estava com nenhuma intenção de receber naquele dia essa promessa da parte do Senhor, que eu comecei a adorar e em espírito e em verdade a Deus. Eu comecei a exaltar, a dizer como Ele era grande, como que Ele era maravilhoso, como Ele era perfeito, como eu era grata. Eu comecei a falar essas coisas, sabe? Eu comecei a falar os nomes de Deus ali, comecei, sabe, a invocar o nome do Senhor e dando muito glória, muito aleluia. Foi quando chegou um momento que na minha mente, literalmente na minha mente, lembrando que eu não estava pensando em nada, gente, eu estava ali numa atmosfera de glória, eu estava só ali exaltando a Deus, glorificando a Deus, rendendo graças a Deus. E naquele momento ali, eu chorando, sabe, de forma compulsória mesmo, eu sentia muito ali o mover do Espírito Santo, quando de repente começou a vir muitas línguas na minha mente. E era uma língua, gente, que eu não conhecia, era uma língua desconhecida para mim. Eu não vou dizer para vocês que era uma língua parecida com fulano, que era uma língua parecida com Beltrano, não era. Essa língua que foi posta naquele momento ali na minha mente era uma língua de fato totalmente desconhecida. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido na vida, gente, na vida. Literalmente algo assim que você via que era sobrenatural, era algo realmente vindo do céu, do alto, de Deus, literalmente. Porque primeiro eu não estava pensando nisso, eu estava ali com o coração em adoração, glorificando a Deus, quando as línguas estranhas foram sendo postas na minha mente. E o interessante é que como foi ali sendo posto, o Espírito colocando, né, as línguas estranhas na minha mente, o pastor, em visão, naquele momento ali com a posição de mãos que ele estava sobre mim, ele via um fogo descendo.
Ele via em visão um fogo sendo derramado. E ele começava a me dizer: Bruna, dá glória a Deus, eu tô vendo um fogo sendo derramado sobre você, eu vejo um poder sendo derramado sobre você. E foi no momento que essas línguas começou a vir na minha mente, e ele começou a falar assim: fala em línguas estranhas, não tenha medo, não tenha dúvida. O pastor começou a falar isso pra mim. E foi uma coisa tão natural, gente. Por isso que eu falo que só quem passa, só quem vive essa experiência de fato vai saber de fato, sabe, entender o que eu tô dizendo. Porque não tem como por mais que eu tente expressar isso, eu nunca vou conseguir, sabe, passar de fato o que eu senti naquele momento. Foi algo sobrenatural de Deus. Foi algo sobrenatural, literalmente, gente. Então, naquele momento que ele começou a falar: Bruna, fale língua, não tenha medo. Porque naquele momento bate muita dúvida. Pelo menos em mim bateu muita dúvida, porque eu tinha muito medo de transgredir contra Deus. Deus que me perdoe eu cometer um pecado contra o Espírito Santo, eu fazer algo ali carnalmente, sabe? Não sendo vindo de Deus. E eu tinha muito temor ao Senhor, muito mesmo. E eu fiquei literalmente naquele momento dentro de mim, falo, não falo. E o pastor falando ali: não tenha dúvida, não tenha medo, é o Senhor, é Deus. Aí, quando ele começou a falar isso, eu comecei a falar essas línguas. E foi algo natural, gente. Foi algo espontâneo, não foi algo que eu tive ali, mecânico, não foi algo ali que eu... Não, gente. Foi algo sobrenatural. E conforme, gente, eu fui verbalizando aquelas línguas que eram postas, que eram colocadas na minha mente, eu fui falando, e eu fui falando cada vez mais línguas, e elas vinham assim, sabe, de forma espontânea, de forma natural. Eu senti um mover, uma glória, um poder, uma unção, uma autoridade. Gente, foi algo tremendo. Foi uma experiência que eu guardo até hoje. E até hoje eu sinto a presença de Deus. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô toda arrepiada. Eu sinto a presença do Espírito Santo, porque foi algo divino, sabe? E eu senti ali uma glória, e não dava vontade de parar de falar, gente, sério. Não dava vontade de parar de falar. E eu fiquei falando ali em línguas, e o pastor começou a glorificar, falando em línguas também. Daqui a pouco tava um mover naquele monte sobrenatural. Um mover sobrenatural. Todos sendo cheios. Assim como eu recebi do Senhor, outras pessoas também receberam, foram cheias. E eu chorei tanto naquele dia, mas tanto. E eu fiquei tão grata a Deus por ter presenciado aquela experiência tão extraordinária. Porque foi algo lindo, foi algo tremendo, gente. E foi dessa forma que as línguas estranhas foram postas. Foi assim, dessa forma que eu comecei a falar em línguas estranhas. Foi assim que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele colocava as línguas estranhas na minha mente. E por que na mente, Bruna? Porque o nosso Deus é um Deus de entendimento, gente. O nosso Deus não é um Deus que vai trabalhar sem entendimento, não. O nosso Deus é um Deus inteligente. E ele trabalha no nosso entendimento, para que haja compreensão. Deus não vai fazer algo sobrenatural na tua vida ao ponto de você sair de si e não souber o que você está fazendo, tirar todos os teus sentidos, ao ponto de você não ter nenhum discernimento, nenhuma compreensão do que você está fazendo. Deus não age dessa forma. Todos que vivenciaram alguma experiência sobrenatural com Deus, seja em arrebatamento, seja numa visão ou qualquer outro tipo de situação, tudo veio com entendimento. Tudo houve um entendimento, uma compreensão. Ninguém ficou literalmente fora de si, sem entender do que estava fazendo, o porquê de estar fazendo. Porque o nosso Deus, ele trabalha com entendimento. E a gente precisa entender isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que
que falam, né, que dizem, a gente fica fora de si, Deus tira todo o nosso sentido, a gente não consegue lembrar, não consegue entender. Não, Deus não age dessa forma. Porque eu estava totalmente consciente do que estava ocorrendo naquele momento. Eu estava com total compreensão e entendimento. E é dessa forma que o Senhor trabalha. E foi dessa forma que ocorreu comigo, e como eu disse aqui no início do vídeo, aconteceu também com outras pessoas, sabe? Foi da mesma forma, porque depois eu procurei a saber, né, mais, né, sobre isso, como tinha sido com outras pessoas, e eu recebi muitos relatos, muitos testemunhos, e que aconteceu da mesma forma. Tá bom? Então, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma tenha tirado a tua dúvida, tenha te esclarecido, tenha te ajudado de alguma forma, de alguma maneira, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então é isso e até o próximo vídeo.